Boa tarde, meninos. Vamos voltar para a nossa aula de substantivo. Agora vamos falar sobre o grau do substantivo, tá bom? Então, olha aqui para o quadro. O grau substantivo, ele determina as alterações de tamanho do substantivo. Então, ele vai ter duas formas, tá bom? Vai ter o grau aumentativo e o grau diminutivo. Ambas as formas, tá bom? As duas vão se apresentar de forma sintética e de forma analítica. Então, eu vou ter o grau aumentativo sintético, grau aumentativo analítico. Vou ter o grau diminutivo sintético e o grau diminutivo analítico. O que quer dizer sintético e analítico? O sintético vai ser quando for representado com uma só palavra e o analítico quando for representado por mais de uma palavra, tá bom? Então, vamos lá falar sobre cada um deles separadamente. Então, bora lá. O grau aumentativo vai ser o quê? O tamanho superior ao normal, né? Então, o substantivo vai se apresentar com um tamanho superior ao normal dele. E aí, como eu falei para vocês, ele vai ter a sua forma sintética, que vai ser quando tiver apenas um elemento, e a sua forma analítica, quando vai ter mais de um elemento. A forma sintética vai se apresentar por sufixos próprios. Por exemplo, existe o sufixo próprio orra e existe o sufixo próprio zarrão. São dois exemplos de sufixos, tá bom? Então, cabeça é o substantivo, o orra é o quê? É o sufixo. Quando junto os dois, cabeça mais orra, substantivo mais sufixo, fica cabeçorra. Então, o grau aumentativo de cabeça é cabeçorra, tá? Não esqueça, nunca mais. Homem, qual o aumentativo de homem? Homem é um substantivo e homem tem o seu sufixo próprio, que é o zarrão, sufixo. Então, homem mais zarrão fica homem-zarrão. Então, o grau aumentativo de homem é homem-zarrão, tá? Essa é a forma sintética, quando tem apenas um elemento. Tá vendo que juntou o substantivo mais sufixo e formou apenas um elemento, cabeçorra, homem mais zarrão, formou apenas um elemento, homem-zarrão, tá? A forma analítica já vai ser com mais de um elemento, né? E vai ser com a ajuda de certos adjetivos. Adjetivos os quais trazem uma ideia de grandeza. Então, se eu pego o substantivo cabeça e coloco um adjetivo que dá uma ideia de grandeza, formamos também o grau aumentativo, tá bom? Então, cabeça grande também é um grau aumentativo, só que na forma analítica. Cabeça no grau aumentativo na forma sintética é cabeçorra, mas cabeça no grau aumentativo na forma analítica é cabeça grande. Eu peguei o substantivo cabeça e adicionei um adjetivo com ideia de grandeza, tá bom? Dois elementos, analítica. Ou cabeça enorme também, é um grau aumentativo de cabeça. Cabeça substantivo, enorme, um adjetivo com uma ideia de grandeza, certo? Então, vamos avançar. E aí, o grau diminutivo, galera, vai ser o quê? O tamanho inferior ao normal, né? E como eu já disse, ele também vai se apresentar na forma sintética e na forma analítica. Sintética com apenas um elemento e analítica com mais de um elemento. Na sintética também vai ter o seu sufixo próprio, tá? Então, eu vou ter o substantivo, que nesse caso aqui é lugar, é o substantivo, mais o sufixo próprio, que no caso é o ejo. Ejo é um sufixo, tá? E aí eu uno o substantivo com o sufixo, fica lugarejo, tá? Então, lugar na forma sintética, diminutiva sintética, é lugarejo. Espada é o substantivo, e aí eu tenho um sufixo próprio com ideia de diminuição, né? O in sufixo, tá? E aí eu junto espada com i, fica espadim. Espadim é a forma diminutiva do grau diminutivo sintético, tá bom?
Já na forma analítica, como também na forma analítica do grau aumentativo, vai ser representado por certos adjetivos que vão dar a ideia de diminutivo, tá? De coisas pequenas, tá bom? Então, lugar na forma analítica, eu vou pegar o substantivo e adicionar um adjetivo com ideia de pequenez, tá? Então, fica lugar pequeno. Lugar substantivo, pequeno adjetivo com ideia de diminuição. Espada. Espada substantivo, e aí eu pego e acrescento um adjetivo que dá também a ideia de diminuição, né? De algo pequeno, que é minúsculo. Então, espada, minúsculo. Então, lugarejo é o grau diminutivo sintético. Já lugar pequeno é o grau diminutivo analítico. Espadim é o grau diminutivo sintético. Espada minúscula, grau diminutivo analítico. Tá bom? Bom, pessoal, então com isso ficamos por aqui. Finalizamos todo o nosso conteúdo sobre substantivo, né? Um conteúdo super extenso, mas enfim, finalizamos. Falamos das 3 formas flexionais, que é em gênero, número e grau, né? Essa aula terminamos falando sobre o grau do substantivo. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, vamos tirar dúvida na live e até a próxima aula que vamos falar sobre adjetivos, tá bom? Tchau, tchau!